Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por tudo, Ele que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos começar hoje um novo estudo, o estudo bíblico sobre o presbiterato e o diaconato. Ou seja, queremos estudar sobre o oficialato e ver como Deus nos ensina em Sua palavra, a fim de que nós possamos ter no meio da igreja oficiais segundo a palavra do Senhor, tendo em vista que é muito importante para a igreja tanto o presbiterato quanto o diaconato, a fim de que ela cresça saudável, a fim de que ela ande de forma saudável na presença do Senhor. Mas antes de nós chegarmos no nosso texto de hoje, eu gostaria de ler este versículo, porque ele deve também nortear a vida pastoral, a vida do presbítero, a vida do diácono, na verdade, a vida da igreja, que é o texto de Lucas 22, versículos 25 a 27, quando Jesus nos diz: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem estará à mesa ou quem serve? Porventura não é quem estará à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Esse versículo que nós escolhemos tem como propósito mostrar que a vida do cristão, no que diz respeito ao seu papel, à sua atuação, o seu trabalho no meio da igreja e até pensando na sociedade como um todo, deve ser um serviço, não é um status, não visa dominar sobre outros, fazer a própria vontade, é um serviço. O propósito é servir, é glorificar a Deus servindo ao próximo. E óbvio que não pode ser diferente com o presbiterato, com o diaconato. Homens que devem ter o prazer de servir. Este tem que ser o propósito. Se o propósito for outro, que não seja servir a Deus, servir à igreja, então nós teremos sérios problemas com esses presbíteros e com esses diáconos, inclusive com pastores também. Por isso que nós gostaríamos então de trazer à lembrança esse texto antes de todo o nosso estudo começar. Mas nós precisamos ver qual é a importância do assunto. Por que devemos estudar sobre o ministério do presbítero e do diácono? Por que isso é importante? Será que não basta apenas que sejam escolhidos homens, qualquer um que tenha pelo menos um ano de membresia, qualquer um que tenha acima de 18 anos, qualquer um que tenha o mínimo de condições, pensando numa questão civil, para exercer o presbiterato, o diaconato? Será que isso é suficiente? É claro que não. A Escritura nos diz que é necessário uma série de critérios serem observados, porque a igreja do Senhor Jesus é confiada a essas pessoas. Então, primeiro ponto, a igreja precisa de homens que a liderem pastoralmente com piedade e santo temor. É um papel desenvolvido no meio da igreja, o presbiterato mais especificamente. Portanto, a igreja precisa de homens, não apenas acima de 18 ou que tem um ano de membresia. Não precisa apenas de homens para preencher uma lacuna a fim de que haja uma organização eclesiástica e a igreja deixe de ser congregação e passe a ser uma igreja organizada. É muito mais que isso, meus irmãos. É preciso escolher homens que tenham piedade e santo temor. Alguns pontos dentre esse tópico: que orem com a igreja e pela igreja. Ser um presbítero ou mesmo um diácono que não tem uma vida de oração ou não se envolve com a vida de oração da igreja, sinceramente, a pergunta é: para que então ele é presbítero, ele é diácono, se não consegue fazer aquilo que é mais básico, que é ter uma vida de oração junto à igreja e pela igreja também? Também é preciso escolher homens que meditem na palavra de Deus.
Pensando no presbiterato, nós veremos que é fundamental o conhecimento da palavra de Deus e a busca constante por crescer nela. Afinal das contas, a ideia é ensinar, ajudar outros a crescerem na palavra do Senhor. Também é importante que sejam escolhidos homens que se preocupem com a vida espiritual da igreja. Ou seja, pessoas que estejam preocupadas em como andam as crianças, como andam os adolescentes, como andam os jovens, como andam os adultos, os homens, as mulheres. Eles estão bem? A questão não é se eles estão dizimando apenas, a questão não é se eles estão indo aos domingos, aos cultos, a questão é eles estão bem. Isso é importante, ou seja, no dia a dia, quando nós não estamos vendo na escola, na universidade, no trabalho, esses irmãos estão bem, estão lendo a Bíblia, estão orando, estão se cuidando, como é que está a vida dentro da família, fora dela? Então, é preciso que haja homens que se preocupam com a vida da igreja e não apenas que estão ali para bater um ponto dominicalmente, por exemplo. Também é preciso que aquele que venha a ser escolhido que dê exemplo de vida com Cristo. Ele anda com Jesus. Imagina um presbítero que ele vai à reunião do conselho, um presbítero que talvez vá até ao culto, mas que não tem uma prática de andar com o Senhor. Que você, ao conversar com ele, percebe que não tem uma vida que realmente demonstra uma experiência com Deus. Não estamos falando de misticismo, estamos falando de alguém que anda com o Senhor, que, como nós mencionamos, lê a Bíblia e ora, que está crescendo no conhecimento de Cristo e na intimidade com o Senhor, que tem prazer que Jesus volte, que fala com amor sobre o Senhor. Isso é importante, porque a igreja precisa ser assim e ela precisa de pessoas que sejam exemplares nessa caminhada com Cristo. Também é preciso que tenha prazer na obra do Senhor, ou seja, não só no culto dominical, mas no que diz respeito à vida da igreja como um todo, à evangelização e tudo aquilo que diz respeito à obra que a igreja desenvolve, os presbíteros devem ter prazer nisso. Então, a igreja precisa de pessoas que deem exemplo, porque não é incomum nós vermos que pessoas, membros da igreja, demonstram ser desanimadas, que não terem prazer nas coisas do Senhor. Imagina ter presbíteros e diáconos que não são exemplares nesta caminhada com Deus. Fica mais complicado ainda. Uma igreja que não tem uma liderança que tenha prazer na obra do Senhor, dificilmente também terá ou terá prazer na obra do Senhor. Então, é preciso que a igreja tenha pessoas que tenham esse prazer na obra de Deus e que estejam na liderança. Que tenham uma vida de adoração, não se espera que eles não estejam adorando ao Senhor, e também que conduza a família para Cristo. A palavra do Senhor em Timóteo nos diz que, primeiro, é preciso que o presbítero ele governe bem a sua casa. O diácono também precisa ter essa dedicação na condução da família na palavra de Deus, da condução da família a Cristo Jesus. Veja, mais um ponto que a gente infelizmente tem que mencionar, porque é triste que ele seja real, mas o assunto se torna muito pertinente em nossos dias porque há conselhos de igrejas que se mostram pagãos. Olha, parece absurdo, mas é verdade. Certa vez, um pastor contou sobre a perseguição que ele e a família dele estavam sofrendo por parte de presbíteros que eram donos de comércios, donos de empresas, porque ele precisou exortá-los a abandonarem práticas que eram desonestas, ilegais e pagãs. Ou seja, ele ensinou a verdade, mostrou que os presbíteros estavam errados na forma como eles conduziam seus negócios, e então começaram a fazer mal ao pastor e à família, inclusive marcaram muito negativamente a família, que sofreu bastante na mão daqueles presbíteros que estão ou deveriam estar ali para pastorear vidas, e eles estavam destruindo a vida do pastor e da família dele por questões pessoais, por interesses pessoais, por causa de dinheiro no final das contas. Então, infelizmente,
o assunto se torna muito importante porque também é uma realidade de que a má escolha de presbíteros e diáconos pode levar o conselho a ser um conselho pagão, ou seja, um conselho pastoral de homens ambiciosos, que têm uma conduta pagã, que em vez de pastorear a igreja, estão ali por causa de status e outras razões. Então o assunto ele é muito importante para ser trabalhado em nossos dias. Também, em terceiro lugar, é importante nós tratarmos o assunto porque o cristianismo ele se institucionalizou demais, demais mesmo, de modo que a política eclesiástica, com suas leis e praxes, já sobrepujam o pastoreio bíblico da igreja. Uma vez eu vi um presbítero dizer que, numa reunião de presbitério, viu um homem ser julgado pela constituição da igreja sem uma preocupação com o que a Bíblia dizia. E isso eu não vou achar estranho, porque na verdade temos visto que, infelizmente, na jornada da instituição, muitas vezes a escritura é deixada de lado por causa daquilo que rege a constituição dela. Infelizmente, a verdade é essa. Então, as denominações têm sofrido, o povo tem sofrido, porque o cristianismo se tornou uma instituição monstruosa. Tanto é que isso viabiliza muito a manipulação, a tirania, o domínio, uma série de problemas que têm acontecido não em uma, mas em várias denominações. Em quarto lugar, a importância do assunto é porque tem sido comum a escolha de presbíteros e diáconos por razões vulgares, vulgares mesmo. Há presbíteros e diáconos que foram escolhidos porque tinham status. O cara é dono de uma grande empresa e aí o pessoal acha interessante colocá-lo como presbítero. Talvez ele dê mais dinheiro para a igreja. Ou pelo carisma, o cara é muito agradável, muito carismático, mas de repente ele nem sequer era fiel no culto ao Senhor, na oração, na leitura da Bíblia. Mas é carismático, todo mundo gosta, conta piada o tempo todo, é engraçado. Então eu acho interessante tê-lo como presbítero. Também é possível, e isso é real, que pessoas sejam escolhidas porque têm uma boa relação político-eclesiástica. Não é incomum o famoso QI, quem indique, ou seja, pessoas que são indicadas para concílios por causa de uma boa relação político-eclesiástica ou porque satisfazem aos interesses pessoais de outros ou porque andam na mesma linha. Quer dizer, não porque está certo, não porque é um homem piedoso, não porque faz aquilo que agrada a Deus, mas porque está dentro dos interesses particulares daqueles que conseguiram manipular a política eclesiástica. Também o nepotismo não é incomum, ou seja, pais colocam filhos e que colocam netos, e aí termina virando um nepotismo dentro da igreja, onde, na verdade, as pessoas estão assumindo cargos por causa de familiaridade, não por causa da capacidade, do chamado de Deus, nada disso. Interesses particulares, como nós já falamos, jogadas políticas e até oposição ao pastor. Vamos colocar aquele cara ali no presbiterato, porque aquele cara ele é durão, ele vai se opor ao pastor, mas o propósito do presbítero é simplesmente se opor ao pastor. Então ele não é um presbítero, ele é Satanás, porque o propósito de Satanás é acusar, é prejudicar, é perseguir. Então não faz sentido algum. Então essas coisas têm acontecido por aí. Então é muito importante que nós tratemos com piedade o assunto, para que a igreja ela não escolha presbíteros e diáconos por razões vulgares, razões que não são bíblicas, e que é por causa dessas razões que têm sido praticadas que a igreja tem sofrido muito, muito mesmo. Não são poucas as pessoas que reclamam das lideranças nas igrejas locais, de uma série de problemas, não são poucos os problemas que têm acontecido, não. Em quinto lugar, a importância do assunto se dá também porque a Igreja de Jesus tem sofrido muito com a falta de pastoreio bíblico, ou seja, de pastores, presbíteros e até de diáconos, ainda que não seja o papel do diácono pastorear, mas que estejam preocupados com o cuidado com a igreja de forma bíblica. Não querer a igreja cresça de qualquer forma, ter ideias, interessantes, estratégias interessantes ou mirabolantes que consigam encher uma igreja ou inchar uma igreja não é necessariamente um pastoreio bíblico, tá?
se pode fazer da igreja um restaurante e encher de gente. Isso não significa que estão pastoreando de modo bíblico. Significa que estão conseguindo agradar as pessoas. Isso não é bíblico e não foi assim que o Senhor nos ensinou a atrair os pecadores para Cristo Jesus. Então, o que, que acontece? A igreja, para muitos, tem se transformado numa empresa. Ela é praticamente administrada, não pastoreada. Para outros, ela é um palanque político, ou seja, pessoas estão crescendo politicamente dentro da igreja. No final das contas, é o que resta, são os interesses particulares, ou picadeiro. A igreja virou um lugar de lazer. Ou aqueles que contam piadas e encontram um público que gosta de rir, ou mesmo aqueles que gostam de fazer programações divertidas e o público gosta de participar. Então, esses são alguns dos assuntos que mostram a necessidade de nós estarmos tratando sobre o presbiterato e o diaconato. E nós vamos ver uma série de textos, mas antes de entrar no primeiro texto, que é o texto de hoje, nós gostaríamos de fazer uma introdução sobre o presbiterato e o diaconato, que não é algo novo, não está presente apenas nas páginas do Novo Testamento. Desde o início, o povo de Deus tem essa necessidade pastoral. Nós temos em Êxodo 17, versículo de número 5, o seguinte: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel. Leva consigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Esses anciãos de Israel eram aqueles que lideravam grupos menores do povo de Israel. O capítulo 19, versículo de número 7, nos diz: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Veja que Moisés se dirige primeiro aos anciãos, para que depois os anciãos falem com o povo. Então eles lideravam. Veja uma necessidade do pastoreio, do cuidado com a igreja desde cedo. O livro de Juízes tem o último versículo que nós consideramos bastante interessante lermos para que sejamos chamados à atenção sobre a necessidade de haver uma liderança forte, firme, claro, piedosa e bíblica, na frente do povo de Deus. Porque no dia de Juízes, que é, digamos, o livro mais triste da Bíblia, porque ele conta os pecados de Israel, e foram pecados que diria que até o cristão que já leu duvida desses pecados na presença daquele povo. Mas ele diz o porquê o povo viveu assim. Porque naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Quando não há uma boa liderança pastoral, quando o povo não tem alguém conduzindo, pastoreando, então o povo faz o que acha mais reto. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Isso mostra também a necessidade que o povo de Deus tem desde cedo de ser pastoreado, de ser conduzido por alguém que ensine a palavra do Senhor para o povo. Nós também temos no capítulo 27 de Números, a partir do versículo 15, Moisés dizendo ao Senhor o seguinte: está chegando a morte dele. Então ele diz a Deus. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes a mão. Veja que Moisés teve a preocupação de que o povo de Deus tivesse, de fato, alguém pastoreando, alguém cuidando do povo, conduzindo conforme a vontade do Senhor. E essa questão dos anciãos, que é exatamente a palavra presbítero, certo? A palavra presbítero, palavra grega que significa ancião, ela aparece nesses textos que nós mencionamos,
quando se fala aos anciãos de Israel. E em Números 11, Moisés, que está carregando o povo sozinho, começa a considerar que é muito pesado, até porque o povo murmurava demais. E ele diz isso a Deus. Então, Números 11, 14 a 17, depois a gente vai pular para o 24, 25, diz assim: Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Então Moisés está falando para o Senhor, porque o povo estava murmurando, porque queria comer, 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 comer. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, os presbíteros, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, ou seja, alguém que já estava exercendo este papel pastoral, este papel de cuidar do povo de Deus. E os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, veja que Deus vai dividir o peso com outros que deveriam ajudar no pastoreio de Israel. E aí o versículo 24 diz: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, veja que a necessidade pastoral é muito antiga e os presbíteros estão presentes desde cedo no meio do povo de Deus, desde a caminhada, o início da caminhada de Israel. Na verdade, a gente pode até falar que antes, porque para pastorear o seu povo no Antigo Testamento, Deus dispôs de vários personagens, de vários papéis que foram sendo dados ao longo do tempo. Nós temos os patriarcas. Abraão pastoreou sua família, tanto que todo o clã de Abraão foi conduzido no Senhor, foi ensinado no Senhor e soube então dar continuidade à palavra que Abraão havia recebido. Os anciãos, que nós mencionamos, os presbíteros, também tinham esse papel de dar continuidade ao pastoreio do povo de Deus. Nós temos os juízes, que durante um período julgaram Israel, também ajudando nesse cuidado para com o povo. Os profetas, que davam a palavra de Deus e pastoreavam assim o povo, ensinando o caminho do Senhor. Os sacerdotes, que também tinham esse papel de ensinar ao povo, de orar pelo povo, de conduzir o povo no caminho do Senhor. E os reis, que, como Davi, deveriam conduzir o povo na palavra de Deus também. Nós encontramos, por exemplo, o rei Ezequias, o rei Josias, que foram grandes reis, além do próprio Davi, que é considerado o principal, o exemplo maior dos reis de Israel. Eles pastorearam o povo, porque durante o período deles, eles conduziram o povo para o caminho do Senhor, de forma que eles adoravam a Deus, eles podiam andar na palavra do Senhor, porque tinha alguém cuidando deles. Como nós vimos, inclusive, no final do livro de Juízes, sobre a necessidade de ter alguém conduzindo o povo no caminho de Deus. Já nos dias do Novo Testamento, Deus dispôs de alguns ministérios edificadores. Nem todos eles foram dado continuidade, nem todos tiveram uma continuidade. Nós lemos em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, o seguinte: E ele mesmo, então Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja que os apóstolos foram aqueles escolhidos pelo Senhor Jesus, até porque o critério para ser um apóstolo deveria ser andar com Jesus e
ter o chamado direto do Senhor Jesus. Tanto que muitos duvidavam do apostolado de Paulo porque ele não andou com Jesus durante os 3 anos de ministério. Então, muitos consideravam que ele não poderia ser um apóstolo. Para suprir essa falta de ter andado com o Senhor Jesus durante os 3 anos de ministério, nós encontramos nas cartas de Paulo ele falando que Deus, na verdade Jesus, né, falando mais diretamente dessa caminhada com ele, revelou para ele todo o evangelho diretamente. A sugestão que entendemos ser a indicação de Paulo sobre quando, onde, é lá no Sinai. Porque lá em Gálatas ele fala que após ter sido chamado pelo Senhor diretamente, ele foi para a região da Arábia e diz que na região da Arábia ele se refere mais especificamente depois sobre o Sinai, e é provavelmente onde Paulo recebeu toda a revelação para suprir essa carência de não ter andado com o Senhor Jesus. Então ele ali teve um longo período em que ele teve contato com o Senhor Jesus, recebeu uma revelação direta do Senhor Jesus, suprindo então essa necessidade. Mas Deus então chamou ministérios para edificar a igreja, tanto que, continuando o texto, ele diz que essas pessoas ou esses ministérios foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o propósito de dar tais ministérios, inclusive o ministério pastoral, do ensino, tem os mestres, é para que a igreja possa andar no Senhor, saber o que é certo e errado, conhecer a sã doutrina, não se deixar levar por falsas doutrinas. Então, é muito importante o papel da liderança no meio da igreja do Senhor Jesus. Em quarto lugar, o pastoreio da igreja é um serviço prestado a Deus e que deve ser realizado conforme a vontade de Deus. Caso contrário, será considerado infiel. O ministério pastoral, ele não é uma profissão, tá? O presbítero, ele não é um cargo apenas, não é uma questão de status. O diácono também não. Todos esses ministérios, na verdade, tudo aquilo que a igreja faz tem que ser um serviço a Deus. E se não for feito de acordo com a vontade de Deus, não é fazer a vontade do povo. Ah, eu tenho que fazer o que agrada ao povo, porque o povo escolheu para estar lá. Não. Na verdade, nenhuma liderança, nem mesmo o político ele deveria liderar ou conduzir um país, uma cidade para fazer a vontade do povo. Ele deveria conduzir para fazer o que é melhor para o povo, porque nem sempre a vontade do povo é o melhor. Por exemplo, carnaval é uma porcaria. No entanto, muitas pessoas gostam. Nem por isso entendo que seja algo bom e eu não aprovaria. Eu não patrocinaria algo que não é bom. Inclusive no aspecto da saúde e uma série de questões outras, o carnaval só traz prejuízo. Só ganham os artistas que lucram com o povo que fica pulando para lá e para cá. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que Deus quer daqueles que Ele chama é que sejam fiéis a Ele. Eles devem ser fiéis ao Senhor para fazer a vontade de Deus, cumprindo aquilo para o qual foram chamados. Mas não só a questão do presbiterato pastoral. Em Israel, a assistência social era uma responsabilidade primariamente da família, os parentes, e depois do povo. Ou seja, também era um cuidado que Deus ordenou para o povo dele, o cuidado social. Nós temos várias leis sobre isso, inclusive. Lá em Levítico,
capítulo de número 25, nós vamos ler apenas alguns versículos, esses que estão no slide, e nós encontramos um cuidado de Deus para com as necessidades do povo. Levítico 25, versículo 25, diz assim: Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Veja o cuidado para que ninguém fosse à miséria. Vendeu, lá na frente, então ele poderia resgatar, e os parentes deveriam também fazer isso, deveriam ser instrumento para resgatar, para não deixar com que o irmão viesse à miséria, né, à completa falência. O versículo 35 diz: Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhes darás teu dinheiro com juros, nem lhes darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo. E o cara chegou na miséria completa, e então ele prefere se vender como escravo, para que tenha pelo menos o que comer, né, na casa daquele que será o seu senhor, o dono do escravo. Mas Deus diz assim: você não poderá fazer isso, não trate seu irmão como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Então veja o cuidado de Deus para com os pobres. Versículo ainda 47 diz: Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes de sua família o resgatará, ou se lograr meio, se resgatará a si mesmo. Ou seja, para que ninguém fosse escravo e se tornasse presa de alguém que tem posses, então Deus deu uma lei em que aquele que empobrecesse teria ainda o direito a ser resgatado por um parente. Veja, inclusive, o cuidado, então, dos parentes para com a pessoa necessitada. Mas no Novo Testamento aparece esse cuidado também. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo 35, nós vemos o cuidado do Senhor Jesus para com os necessitados e que foi ensinado aos apóstolos, e o apóstolo Paulo passa adiante. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Era então uma prática da igreja cuidar daqueles que estivessem necessitados. Em Romanos capítulo 15, versículo 26, nos diz o seguinte: Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Veja que a igreja tinha essa prática de cuidar dos necessitados. Em Gálatas 2:10, Paulo fala que os apóstolos, quando conversaram com ele, o receberam, lhe disseram que tivesse um cuidado com os pobres. Capítulo 2, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esse cuidado nós encontramos em vários lugares. Paulo chega, inclusive, a levar algumas
algumas coisas para o pessoal de Jerusalém, uma oferta que veio das igrejas para aqueles que estavam necessitados, que eram cristãos e que estavam em Jerusalém. Tiago 2, versículo 15 a 17, diz assim também: Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja que eles tinham esse cuidado. E ele comenta sobre isso quando estava falando sobre a fé sem obras. Não deve ser assim a fé do cristão. A igreja foi chamada de família de Deus. No Novo Testamento, a igreja é chamada de família de Deus, de povo de Deus, né? Como o Israel novo, Israel que dá sequência na caminhada do povo de Deus. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E então, aqueles cuidados que deveriam haver no Antigo Testamento também deveriam haver no Novo Testamento. Não é exatamente a mesma coisa, porque o cristão ele não compõe uma nação. A lei que é considerada chamada de civil, a Pentateuco é subdividido por questões didáticas, é subdividido em três partes: a lei cerimonial, lei moral e lei civil. A lei cerimonial ela foi cumprida em Cristo Jesus, é por isso que nós não temos mais esta obrigação, porque ela apontava para Cristo e foi cumprida por Cristo. Ele é o nosso Cordeiro. A lei moral é óbvio que está presente ainda, tanto é que nós encontramos a lei moral em todo o Novo Testamento. E a lei civil também. Há alguns que consideram que a lei civil foi caducada, ou ela caducou. Mas não temos no Novo Testamento nenhum indício disso. Não teríamos uma razão bíblica para afirmar que a lei civil já não vale mais. Na verdade, nós ainda devemos observar a lei civil. A grande questão é que, tendo em vista que o Pentateuco é uma constituição de uma nação, a nação de Israel, ela não é aplicada em seus termos à vida do cristão, porque o cristão não forma mais uma nação. Então, o cristão termina tendo que obedecer às leis do país. Mas não é porque ela não está valendo. Tanto é que o cristão deve procurar ver se a lei da nação onde ele mora, onde ele vive, está ferindo a lei civil do Pentateuco. Mas muitas dessas leis civis do Pentateuco são também leis que nós temos nos países. Por exemplo, o cuidado com aqueles que construíam e que deveriam fazer no teto da sacada da casa, deveriam fazer um murinho, né, para que a pessoa que fosse para lá não caísse. Essa é uma lei. E hoje nós temos também esse cuidado. Então, muitas dessas leis, na verdade, elas já são colocadas em prática nas constituições ou em outras leis que venham a reger a vida social de um país. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 a 10, nós vemos esse cuidado que a igreja, como família de Deus, deve ter com os seus e o cuidado que as famílias cristãs devem ter com os seus. Veja, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então veja que aqui em Timóteo, Paulo mostra que é necessário que a família tenha um cuidado com os seus. Então, se houver algum problema
financeiro, se alguém empobrecer, se houver alguma carência dentro de uma família, primeiro a socorrer é aquele que é parente. Então a família deve estar cuidando dela mesma, inclusive para não sobrecarregar a igreja. Essa é também uma das ideias que Paulo menciona. E assim, ele dá alguns critérios para que realmente viúvas possam ser abraçadas pela igreja e sustentadas pela igreja. Ou seja, não era de qualquer jeito, não. Alguns acham que a igreja deve estar sustentando as pessoas, os pobres, os necessitados, de tudo que é jeito. Não é bem assim. Observe que a Bíblia nos conta que Paulo era muito criterioso no sustento das viúvas, porque senão a igreja vira uma ação social apenas. E a proposta da igreja não é ser uma ONG que sustenta as pessoas necessitadas, que inclusive é um perigo, porque infelizmente o homem, como é pecador, pode também se aproveitar. Há muitas pessoas que têm comida fácil, roupa fácil, e então se acomodaram. Eles usam essas coisas se aproveitando da boa vontade dos outros e nem sequer se esforçam para trabalhar, para conseguir o próprio sustento. Muitos deles preferem viver às custas dos outros, que isso é errado, também não é certo. A igreja não pode alimentar a preguiça, o mau caráter, o se aproveitar do outro e coisas dessa natureza. Isso está errado. Não, não pode ser assim também não. Bom, então nós vimos que o presbiterato diaconato, mesmo que o termo não estivesse presente como diaconato no Antigo Testamento, mas a ideia estava presente, o serviço, o cuidado, a ação social que a igreja deve prestar, principalmente para com os seus, para com os membros. Isso estava presente no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, ainda antes de ter a instituição do diaconato. Nosso primeiro texto, nós veremos alguns, hoje só um. O nosso texto principal é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Nesse texto, nós temos a instituição do diaconato. Todavia, nós veremos que há características tanto do presbiterato quanto do diaconato. Vamos fazer a leitura desses versículos para que nós possamos, então, refletir, estudar e tirar os pontos fundamentais, principais desse texto para aplicar, então, ao presbiterato e ao diaconato. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pois bem, tendo lido o texto, vamos pensar, refletir um pouco sobre pontos que devem ser chamados a atenção. Veja que em Atos 6, de 1 a 7, ele nos conta, como nós já falamos, a instituição do diácono. Esse é o ponto central. Como surgiu o diaconato? Surgiu inclusive de uma necessidade. Como houve uma falha, porque as viúvas dos helenistas eles não estavam sendo atendidas, então eles começaram a reclamar porque estavam cuidando das viúvas dos hebreus e não cuidando da viúva dos helenistas. E ambos são judeus. A igreja ainda não é uma igreja de gentios. Então,
nessa necessidade surge o diaconato, para atender à necessidade de cuidar daquilo que já estava sendo feito. Veja que não começaram a fazer depois que os diáconos foram instituídos. Já estavam cuidando das viúvas, já havia um cuidado social com as necessidades dos cristãos, daqueles que eram pobres, daqueles que não tinham o que comer, aqueles que tinham necessidades especiais nessa questão. Então, já havia. Todavia, o diaconato vem para organizar e ter pessoas que cuidem especificamente das necessidades sociais da igreja, certo? Só que nesse texto nós encontramos características tanto do presbiterato quanto do diaconato. É interessante, veja, em relação ao presbítero, e aí por que presbítero? Porque o apóstolo, ele é também um presbítero. Ele é também um presbítero porque a ideia do presbítero, do ancião, é pastorear, é cuidar de forma pastoral da igreja. Por isso que nós também encontramos o presbiterato ali no texto. Pedro vai nos falar disso na sua primeira carta, no capítulo de número 5, quando ele se dirige aos presbíteros. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E assim ele continua. Veja que Pedro chama a si mesmo de presbítero. Portanto, nós também temos características do presbiterato aqui, não só do diaconato. Veja, o versículo 2, quando, tendo surgido a necessidade, eles respondem para as pessoas, dão uma resposta sobre o que estavam reivindicando, diz assim o texto: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, primeira característica do presbiterato: não deve abandonar a palavra de Deus. Minha gente, há muitas igrejas, há muitos cristãos que acham que o papel do pastor, do presbítero, é colocar tijolos no muro da igreja, é pintar a igreja, é dar assistência social para as viúvas, é estar cuidando das necessidades dos cristãos. Não é, está errado, isso é uma visão completamente errada. A Bíblia não ensina isso. Portanto, os presbíteros têm que voltar, o pastor tem que voltar ao que a Bíblia ensina sobre qual é o papel do presbiterato. E a primeira coisa que aqui nesse texto nós encontramos é que ele não deve abandonar a palavra de Deus. Deixar de estudar a Bíblia, deixar de ensinar, deixar de discipular, deixar de pregar para estar atendendo a necessidades sociais, não está certo. Pode parecer bonito, pode parecer interessante, pode parecer alguém que é trabalhador, mas estar errado. Na verdade, o papel é pastorear. Então ele não deve abandonar a palavra de Deus. O versículo 4 diz também: depois que eles disseram o que deveriam fazer, né, escolher os diáconos, eles dizem: e quanto a nós, seja os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja, versículo 4 diz que o presbiterato deve ser o quê? Dedicado à consagração na oração. O presbítero deve ser consagrado à oração. Veja que eles não deixaram que aquele momento, aquela necessidade e a pressão do povo fizesse com que eles trocassem a palavra de Deus e a oração para estar servindo as pessoas. Perceberam? Que o líder ele não está ali para fazer a vontade do povo. Se fosse atender a vontade do povo, se dependesse do povo, os apóstolos estariam atendendo a viúvas, indo na casa das pessoas necessitadas para dar a elas comida, em vez de estarem pregando a palavra, orando ao Senhor, pastoreando conforme a vontade de Deus.
Então eles foram firmes e, em vez de fazer a vontade do povo, eles sabiamente, dirigidos pelo Senhor, trouxeram uma direção correta, a que agradava a Deus e que também foi boa para a igreja. Eles não poderiam deixar a palavra do Senhor e deveriam continuar se consagrando à oração e também ao ministério da palavra. Duas coisas que são mencionadas. Devem ser consagrados à oração e também ao ministério da palavra. Esse é o foco do pastor, do presbítero, consagrado à oração e ao ministério da palavra. Não é ministério de louvor, não é ação social, não é apenas estar visitando para estar ao lado das pessoas ou apenas presente, tomando chazinho da tarde. Não é. O propósito não é estar apenas entretendo as pessoas ou estar sendo carismático com as pessoas. O propósito é conduzi-las para Cristo. Isso é o que Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Eu sei que não é a do povo. Dificilmente o povo ele prioriza, pelo menos no Brasil, um pastor que se dedica ao ensino da palavra, ao pastoreio, tanto publicamente quanto de casa em casa. As pessoas têm uma tendência aqui no Brasil a querer um pastor que toma chazinho da tarde com elas, mesmo que não ensine a palavra com excelência, com fidelidade, com zelo. Esse é um erro comum, isso não é bom e a gente não pode deixar que seja assim. Está errado. Isso faz mal à igreja. Por isso que, inclusive, ela pensa assim, porque ela já está mal educada, já é uma igreja imatura, que não tem conhecimento da vontade de Deus. Em quarto lugar, nós não encontramos uma referência direta, mas nós estamos fazendo uma dedução lógica. Se os diáconos deveriam ser homens de boa reputação, se os diáconos deveriam ser homens cheios do Espírito e deveriam ser homens cheios de sabedoria, a sabedoria de Deus, que é o versículo 3, esse é o critério, ou são os critérios para a escolha dos diáconos, né? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Se os diáconos deveriam ser assim, como é que deveríamos esperar que presbítero não fosse assim? Então, assim como os diáconos deveriam ser pessoas de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria de Deus, também os presbíteros deveriam ser assim. E quanto ao diácono? Bom, acabamos de mencionar, né, o critério para a escolha dos diáconos é que eles deveriam ser de boa reputação. Veja que pessoas que a sociedade e principalmente a igreja falava bem, tem um bom testemunho, ou seja, os diáconos deveriam estar nos cultos, os diáconos deveriam ler a Bíblia, os diáconos deveriam ser homens de oração, deveriam estar nas reuniões de oração, que é uma coisa que nem sempre acontece. Muitas vezes os diáconos não participam das reuniões de oração, mostrando que não estão dando bom testemunho. E a Bíblia diz que deveriam ser homens de testemunho. Homens cheios de espírito, ou seja, que andam com Deus, que têm uma vida com o Senhor, que têm uma vida de meditação, e homens cheios de sabedoria para agir no meio da comunidade, para conduzir o povo a Cristo e não para si mesmo, inclusive porque uma vez que o diácono ele está atendendo às necessidades do povo, ele corre um sério risco. As pessoas começarem a amá-lo demais, e aí isso pode se tornar uma idolatria. E o diácono precisa ser sábio para que ele não comece a amar a idolatria do povo, o amor exagerado das pessoas. O propósito é sempre apontar para Cristo, nunca para si mesmo. Então, precisa ser sábio para não começar a pecar contra Deus, fazendo com que as pessoas, em vez de olharem para Cristo, olhem para ele mesmo, olhem para o diácono. E ele deveria servir, o verbo diaconel, certo? Quando o versículo 2 diz que eles não deveriam abandonar a palavra para servir às mesas. Servir é o diaconel, é a palavra, é o verbo servir, de onde vem o diácono, né? Aquele que serve. Então, eles deveriam servir a igreja com cuidado, com zelo. Veja que o propósito do diácono não é estar distribuindo boletim nos domingos apenas. Não é estar abrindo janela e porta da igreja apenas.
Isso qualquer pessoa poderia fazer, na verdade. O propósito dos diáconos principal, a ideia do texto, é que ele cuide das necessidades sociais. Veja, é o diácono que deveria estar visitando as pessoas, os irmãos principalmente, para suprir necessidades materiais, visitando os enfermos, visitando os necessitados, para suprir necessidades materiais, para estar motivando, animando os irmãos. Não é uma questão pastoral. Ainda que o pastor também vá fazer visitas para levar a palavra para pessoas que não só estão carentes do alimento, mas carentes da palavra de Deus. Então, quando as coisas são colocadas em ordem, aí a igreja funciona bem. Observe a necessidade de a gente estudar o assunto. Não tem sido comum essa prática no meio da cristandade, como nós temos visto. Então, o surgimento dos diáconos foi para o bem da igreja. A igreja teve uma necessidade, surgem então os diáconos. Portanto, ser um diácono não é uma questão de status. Por favor, se você acha bonito ser um oficial da igreja e é tudo que motiva você a ser um presbítero, um diácono, não aceite. Você está incorrendo em maldição para si mesmo, porque você não vai fazer as coisas como Deus quer, você vai fazer para a sua própria glória e Deus vai então pesar sobre você, porque você, em vez de estar servindo a igreja e glorificando a Deus, você está atraindo a atenção para si mesmo. Isso é vaidade, isso é orgulho, isso não agrada ao Senhor. Tá bom? Isso não importa se é diácono, presbítero, pastor, não importa. Você não pode fazer isso ou aceitar um ministério por interesses particulares que não sejam para glorificar o Senhor. Então, é importante que haja um interesse bom, correto, adequado, bíblico para esta obra. A necessidade social da igreja não foi suficiente para que os apóstolos deixassem o ministério da palavra e a oração. Veja que coisa interessante, havia uma necessidade real, não era mentira. As viúvas estavam sendo esquecidas. E no que diz respeito ao alimento, isso é necessário, isso é importante e até inclusive uma necessidade vital, né? A comida. Mesmo assim, os apóstolos não deixaram a palavra e a oração para estar atendendo as mesas. Mesmo uma necessidade tão séria como essa. Então, isso nos chama a atenção a algumas questões importantes. A igreja não é uma ONG. A igreja não é uma ONG. O propósito da igreja não é dar assistência social às pessoas. Esse não é o principal ministério, papel da igreja do Senhor Jesus. Tá certo? A igreja não tem por obrigação socorrer todos os pobres, todos os necessitados. Isso não é o ministério da igreja. Inclusive, aqui sobre os necessitados, o cuidado era entre os cristãos, não era todos os necessitados. Ainda que a igreja deva ter prazer em ajudar as pessoas e deva ter um coração compassivo, um coração sensível, um coração que tenha amor e que tenha, então, um coração aberto a ajudar os necessitados. Todavia, ela não pode trocar o ministério da palavra, o ministério da pregação, de levar pessoas para Cristo, trocar pelo ministério da assistência aos necessitados. De jeito nenhum, tá bom? Quinto lugar, os diáconos devem suprir a necessidade social da igreja, possibilitando ao conselho pastoral poder focar na pregação da palavra e na oração. Isso é importante. Quando os diáconos eles fazem bem o seu papel, não fica o pastor sendo sobrecarregado com coisas que ele não deveria estar fazendo. O pastor deveria estar pregando, estar estudando, estar ensinando e às vezes está fazendo coisas que não são parte do seu papel. Termina prejudicando a obra. E aí quando você tem um pastor que não prega com profundidade, que não conhece bem a palavra de Deus, que não consegue ensinar às pessoas toda a escritura, então a igreja não pode nem reclamar. E no final das contas, quem vai reclamar é Deus, porque se Deus chamou para ser pastor, ele chamou para pastorear e não para ser um diácono. Então, diáconos, façam bem o seu papel, porque isso agrada a Deus. E quando vocês fazem bem o papel de vocês, vocês estão também cumprindo o propósito de ajudar o conselho pastoral a cumprir o seu papel, não estando preocupado com as lacunas deixadas pelos diáconos.
Quando os diáconos não suprem as necessidades sociais da igreja, fica o conselho pastoral se preocupando com coisas que não deveria, porque não é o papel do conselho se preocupar com essas coisas, e sim do diácono. Tem sido, portanto, um erro comum que diáconos sirvam apenas para cuidar de questões relacionadas ao dia de culto. Infelizmente, em muitas igrejas, os diáconos são aqueles que abrem a igreja, fecham a igreja, distribuem o boletim, vê se está tudo bem na hora do culto e durante a semana eles não cuidam das viúvas, não cuidam dos órfãos, não cuidam dos necessitados. Em outras palavras, eles esperam que o pastor dê todo tipo de assistência aos irmãos, deixando de estar cuidando da oração e da palavra de Deus. Isso é um erro comum e isso mostra mais uma vez a necessidade de tratarmos o assunto, porque isso não está certo. Veja que a Bíblia ela não ensina isso. Portanto, nós precisamos escolher diáconos que verdadeiramente tenham um cuidado diaconal, um cuidado com os necessitados, como Deus ensinou e instituiu no início. Quando presbíteros e diáconos cumprem bem os seus respectivos papéis, a igreja é abençoada. Veja que o versículo 7 diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Não é fantástico isso? Ele termina o texto mostrando que isso foi bom para a igreja estava crescendo, estava sendo abençoada. Ou seja, quando presbíteros e diáconos cumprem bem o seu papel, a igreja é abençoada. A igreja recebe bom alimento espiritual, a fiel pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque os diáconos estão cumprindo o seu papel e o conselho pastoral está preocupado em cumprir o seu, que é pregar a palavra. Uma igreja que tem um pastor que ensina com fidelidade, ensina bem a palavra do Senhor, é uma igreja que vai crescer espiritualmente, que vai ter sempre um bom alimento, que sabe que todas as dúvidas serão tiradas, que terão alguém protegendo contra os lobos vorazes que ensinam falsas doutrinas. E nós temos muitos ensinos falsos ao nosso redor em nossos dias que precisam de pastores aptos a ensinar à igreja o que é certo, distinguindo do que é errado. Ensinar a sã doutrina, mostrando o que tem aparência de ser bom, mas não é. Aqueles que são lobos, mas estão em peles de ovelhas, e que então a igreja precisa ter cuidado, precisa inclusive se afastar dessas coisas. Então, a igreja que recebe um bom alimento é uma igreja que vai crescer saudável para a glória do Senhor, para o bem dela mesma. A igreja tem bons exemplos a serem seguidos, como homens, líderes, esposos, pais, filhos, cidadãos, trabalhadores. Quando presbíteros e diáconos estão fazendo a vontade de Deus, servindo bem, eles se tornam exemplos, inclusive na liderança, mostrando tanto como um líder deve ser firme, fiel, dedicado, um servo zeloso, cuidadoso e assim por diante, quanto eles mostram que cada um tem o seu papel e deve cumprir bem o seu papel. Isso serve até de exemplo, de ensino para a relação conjugal, porque assim como presbíteros e diáconos devem cada qual cumprir o seu papel, o marido e a mulher devem também, cada qual, cumprir o seu respectivo papel. A mulher não deve fazer o papel do homem, nem o homem o papel da mulher. Ou seja, cada um tem o seu papel. Assim como acontece numa empresa, por exemplo, cada um tem a sua função. Imagine que as pessoas não cumpram suas funções dentro de uma empresa e as coisas funcionem ao bel prazer de cada um. Vai para frente aquela empresa? Todo mundo sabe que não. Em lugar nenhum onde não há uma organização, onde cada um não cumpre o seu papel, é claro que o negócio vira bagunça, a casa da mãe Joana não funciona. Também com a família, também com a igreja, tá? Então, a igreja tem exemplo, bom exemplo, quando cada um cumpre o seu papel. A igreja é conduzida a uma vida devocional, uma vida de oração com a liderança. Veja, se os presbíteros são exemplares, se dedicam, são homens que realmente se dedicam à palavra e à oração, eles estão nas reuniões de oração. Então a igreja é motivada, a igreja é a chamada. Se o presbítero não vai para a reunião de oração, os membros podem pensar, se eles não vão, por que a gente vai? Se os diáconos não vão para as reuniões de oração, eles poderiam pensar, se eles não vão, por que a gente vai? Ou seja,
Como é que a igreja vai para frente se nem os líderes dão exemplo? Ela está fadada à destruição, à ruína. E Deus vai cobrar. Você que é presbítero, você que é diácono, Deus vai cobrar de você por ter aceito funções, cargos importantes na igreja e não ter feito isso para glorificar a Deus, apenas se acomodando a um status. Deus vai cobrar de você. Lembre disso. Portanto, comece uma vida de oração, uma vida de meditação, cumpra cada qual o seu papel e seja exemplo para a igreja do Senhor Jesus. Então, quando cada um cumpre seu papel, a igreja também tem suas necessidades físico-materiais assistidas por pessoas dedicadas. Diáconos dedicados estarão abençoando vidas. E tanto a igreja estará recebendo um bom alimento espiritual, porque o conselho pastoral está dando, quanto a igreja estará recebendo, quando necessário, o alimento físico-material, porque também tem alguém que cuida dessas necessidades. Então veja que nós temos uma igreja assistida de modo completo, quando cada qual cumpre o seu papel, cumpre bem, para a glória de Deus, com satisfação, com alegria. A igreja sente-se amada e cuidada tanto espiritualmente quanto socialmente. Então, se os dois estão cumprindo, então a igreja tem o amor dessas pessoas, o amor do conselho pastoral, o amor dos diáconos, e esse amor é prático. Ela vai ver esse amor nas visitas, na pregação, na assistência social, na oração, no estar junto à igreja, no motivá-la, no exortá-la, no ensiná-la, no estar o tempo todo com ela. Então, vão os dois preencher essa necessidade de serem amados, as ovelhas serem amadas pela sua liderança. Então, quando cada um cumpre seu papel, a igreja se desenvolve de modo saudável, porque tudo está sendo bem feito dentro dela, e a igreja serve de exemplo para a sociedade também, porque a sociedade vê no meio da igreja como é o funcionamento das partes, como deve ser o bom exercício de cada função, ou seja, como cada pessoa deve exercer bem seu papel dentro de um grupo, dentro de uma empresa, de um corpo local. Ok? Então é bênção para a igreja quando os presbíteros e os diáconos cumprem bem os seus respectivos papéis. Algumas aplicações, além daquelas que nós já demos, e até relembrando, a igreja precisa aprender a se ver como templo do Espírito, corpo de Cristo, família de Deus, não como uma instituição ou apenas uma denominação. A igreja tem que parar de olhar para si mesma como uma instituição apenas, para que ela não se torne como uma empresa, para que ela não se torne apenas política. Isso está acabando com a igreja. A piedade vai embora, a escritura vai embora, e no lugar dessas coisas vem uma série de outras leis e tradições de homens que não conduzem para Cristo. Infelizmente, tem acontecido isso. A igreja precisa ter um olhar piedoso para a obra do Senhor, a fim de não vulgarizar os ofícios instituídos por Deus. Minha gente, ser presbítero e ser diácono é coisa séria. Devem ser homens de Deus e não pessoas que são, como nós falamos antes, agradáveis, ou têm dinheiro, ou simplesmente têm algum conhecimento político dentro da igreja, ou mesmo apenas para preencher um vazio. Olha, não tem ninguém, vai tu mesmo, tá? Quando a igreja faz isso, quando a igreja escolhe homens de qualquer forma, vulgarizando então os ministérios, os ofícios, os critérios, a igreja está menosprezando aquilo que Deus ensinou, menosprezando o que Deus deu. Não faça isso, isso ofende a Deus. Não menospreze as coisas de Deus. Ore para que haja uma escolha correta de presbítero e diácono. Só indique pessoas que realmente se encaixam. Há pessoas que, se deixar, elas querem estar dentro do presbiterato e diaconato só para satisfazer suas próprias vontades. Há pessoas que aceitam o presbiterato só para implicar com o pastor. Há pessoas que aceitam um ofício só para ter um nome um pouco mais elevado do que os outros, como se significasse isso. Então, por favor, ore antes, pense antes, para que não tenhamos maus presbíteros, como tem acontecido em muitos lugares, maus diáconos,
no meio da igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa investir mais na qualificação de seus presbíteros e diáconos para servirem melhor. Ame seus presbíteros, ame o conselho, ame o pastor, ame os diáconos. Em vez de você estar só murmurando como se fosse em Israel, não tem isso, não tem aquilo, eu queria isso, eu queria aquilo. Ore por eles, cuide, ame. Eles são seres humanos também. Eles também precisam de amor, de carinho, de cuidado. Eles também precisam de pessoas que oram por eles. Eles são pecadores. Eles também são falhos. Precisam de pessoas que também cuidem deles. Então, invistam também na qualificação, que diz respeito não apenas à questão acadêmica, não. Mas seria interessante que os presbíteros e diáconos pudessem estudar mais a palavra, se dedicar mais no conhecimento da Escritura, para que possam oferecer também à igreja um ensino melhor. Até porque os diáconos, eles não estão proibidos de ensinar a palavra. A sequência do texto nos mostra o Estevão, depois o Filipe, pregando a palavra do Senhor. Então, os diáconos conhecerem a Bíblia é algo bom. Eles devem até ser exemplo nisso também, mesmo que não sejam pastores do rebanho, não tenham recebido este papel do Senhor. Por fim, a igreja precisa distinguir o papel pastoral do conselho do papel social dos diáconos, como nós já falamos. Presbítero é uma coisa, diácono é outra, papéis diferentes. Pastor é uma coisa, diácono é outra, papéis diferentes. Então a igreja não deve misturar, para que não exija do pastor o que é papel do diácono, e nem exija do diácono o papel que é pastoral, que é o papel dos presbíteros. Tá certo? Então, nosso primeiro estudo sobre Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, nós daremos sequência depois com outros textos bíblicos que nos falarão sobre as características e critérios do presbiterato e do diaconato. Então, tenhamos zelo e roguemos ao Senhor que nos abençoe com uma igreja que tenha presbíteros e diáconos piedosos, que fazem as coisas para o louvor da glória do Senhor realmente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por este momento. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Ajude-nos, Senhor, a ver a tua igreja ser purificada, limpa, inclusive na sua liderança, para que o teu nome seja glorificado no bom exercício do presbiterato e do diaconato. Que o Senhor, ó Deus, possa qualificar nossos presbíteros e diáconos e fazê-los instrumentos de bênção nas tuas mãos. Que o Senhor seja engrandecido em tudo isso, ó Deus, é o que nós oramos, sempre agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.